pensa comigo. E se a gente achasse um livro de história fantástico, cheio de detalhes incríveis, mas com uma página faltando? Justamente a da data de publicação. Pois é exatamente esse o mistério com o Evangelho de Lucas. Não tem data na capa. Então, como bons detetives, a gente precisa juntar as pistas para descobrir quando ele foi escrito. E é essa a grande pergunta que a gente vai tentar responder agora. Vamos mergulhar fundo nas evidências, pesar os argumentos e tentar montar esse quebra-cabeça de quase 2000 anos. E as nossas principais peças para isso? O próprio Evangelho de Lucas e a sua continuação, o livro de Atos dos Apóstolos. Para a gente não se perder nessa investigação, o nosso mapa vai ser este aqui. Primeiro, a gente vai entender o tamanho do quebra-cabeça. Depois, vamos analisar as duas teorias principais. Uma que joga a data lá para frente e outra que traz para bem mais perto. Em seguida, a gente coloca os argumentos frente a frente e, por fim, vamos sacar por que essa data é tão, mas tão importante. Preparados? Então vamos lá. Ok, para começar, é preciso entender que a data de Lucas não é uma questão isolada. Na verdade, ela está toda amarrada a um desafio muito maior, que os especialistas chamam de problema sinótico. Basicamente, é a treta de entender como os evangelhos de Mateus, Marcos e Lucas se relacionam entre si. Traduzindo isso de um jeito bem simples, esses três evangelhos têm trechos muito parecidos, às vezes idênticos, palavra por palavra. A teoria mais aceita hoje em dia é a tal hipótese das duas fontes. Ela diz que Marcos foi o primeiro a ser escrito e que tanto Mateus quanto Lucas usaram o texto de Marcos como uma de suas fontes. E por que isso importa? Porque se isso for verdade, a data de Marcos vira o nosso ponto de partida, e isso geralmente empurra a data de Lucas um pouco mais para frente no calendário. Então, vamos dar uma olhada na primeira grande teoria. Ela defende uma data mais tardia, ou seja, que Lucas foi escrito depois de um evento que foi um verdadeiro divisor de águas na história, a destruição de Jerusalém pelos romanos no ano 70 depois de Cristo. Quem defende essa ideia se baseia em três pistas principais. A primeira, a profecia de Jesus sobre a destruição de Jerusalém. Alguns estudiosos olham para ela e dizem, peraí, isso é detalhado demais, só dá para escrever assim depois que a coisa aconteceu. A segunda pista é aquela que a gente já falou, a dependência de Marcos. E a terceira é que o próprio Lucas diz que muitos já tinham tentado escrever história antes dele, o que sugere que um bom tempo já tinha se passado. Essa linha do tempo ajuda a gente a se situar. Olha só, a crucificação acontece lá nos anos 30. Dando um salto, em 62, o apóstolo Paulo está em prisão domiciliar em Roma. E aí vem o grande marco, 70 depois de Cristo, a queda de Jerusalém. A teoria da data tardia coloca Lucas escrevendo bem aqui, lá pelos anos 80 ou 90. Uma geração inteira depois dos acontecimentos. Mas como em toda boa investigação, sempre tem o outro lado da história. Existe outra possibilidade, com um conjunto de evidências bem diferente. Vamos ver agora os argumentos para uma data bem mais antiga que colocaria Lucas escrevendo enquanto os apóstolos ainda estavam vivos e ativos. A evidência mais forte aqui, e isso é fascinante, não é o que está escrito, mas sim o que não está. O livro de Atos, a continuação de Lucas, termina de um jeito muito abrupto. Ele simplesmente para, com Paulo em Roma esperando o seu julgamento. O livro não fala nada sobre a morte de Paulo, nada sobre a terrível perseguição do imperador Nero e principalmente nada sobre a destruição de Jerusalém. Para muitos, esse silêncio todo grita: o livro foi terminado antes de tudo isso acontecer. E olha, essa citação do estudioso D.A. Carson resume a ideia perfeitamente. Ele diz que a explicação mais simples para o final do livro de Atos é que a história parou ali porque, bem, foi ali que Lucas a publicou. Simples assim. Não tinha mais nada para contar, porque o resto da história ainda não tinha acontecido. E aí a conta é simples, né? Se Atos é o volume 2 e foi finalizado por volta do ano 62, isso significa que o Evangelho de Lucas, o volume 1, precisa ter sido escrito antes disso. Isso nos joga lá para o comecinho dos anos 60, talvez até para o finalzinho dos anos 50. Certo. Agora que a gente já viu as evidências de cada lado, vamos colocar os argumentos para brigar. Como é que quem defende a data mais antiga responde aos pontos de quem defende a data mais tardia? É hora do confronto. Primeiro round, a profecia de Jerusalém. A resposta da turma da data antiga vem em duas partes. Primeiro, para afirmar que a profecia foi escrita depois, a gente tem que partir do princípio de que profecias simplesmente não podem acontecer. É uma premissa, não uma prova. E segundo, eles argumentam que o texto da profecia nem é tão específico assim. Faltam detalhes que alguém escrevendo depois da tragédia com certeza teria colocado. Segundo round, a dependência de Marcos.
A refutação aqui é que esse argumento é como um castelo de cartas. Ele depende inteiramente da datação de Marcos. Só que a data de Marcos também é um debate enorme. Se Marcos, na verdade, foi escrito mais cedo, lá nos anos 50, como muitos defendem, aí o cronograma fecha direitinho para Lucas ter usado ele como fonte e ainda ter terminado seu livro no começo dos anos 60. E por último, o argumento de que a palavra muitos implicaria que décadas se passaram. A resposta é bem direta, será mesmo? Pensa num evento que mudou o mundo. Em 30 anos, é mais do que plausível que muitos já tivessem tentado escrever sobre ele. E se a gente contar uns 30 anos a partir da vida de Jesus, onde a gente para? Exatamente, no início dos anos 60. Ok, depois dessa discussão toda, a gente pode pensar, tá, mas e daí? Por que essa briga toda por causa de uns 20 anos? A resposta é que esses 20 anos podem mudar completamente o peso de um documento histórico. E aqui a gente vê o abismo que isso cria. Se for datado cedo, o Evangelho de Lucas é um relato escrito no calor do momento, quando as testemunhas oculares ainda estavam vivas para confirmar ou corrigir a história. Isso dá a ele um potencial de precisão histórica gigantesco. Agora, se for datado tarde, o texto foi escrito uma geração depois, quando a maioria das testemunhas já tinha morrido. Aí já se levantam mais questões sobre como essa história foi passada adiante. Então, o ponto crucial é este. A data muda o jeito como a gente lê o texto. Uma data antiga coloca os escritos de Lucas como documentos da era apostólica, quase fontes primárias. Já uma data tardia os transformam em reflexões históricas de uma segunda geração que ouviu falar sobre os eventos. A diferença é brutal. No final das contas, enquanto os estudiosos continuam esse debate, fica uma pergunta maior para a gente pensar. A data de um texto define se ele é verdadeiro? A proximidade dos eventos é o único critério que importa? É uma reflexão muito importante sobre como a gente avalia o valor de qualquer relato da antiguidade.